graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês que nos acompanham aqui no programa Rádio Evangélica Galileia. Neste momento eu quero te dar uma prévia do que você vai estar aprendendo no dia de hoje. Qual a intenção do Espírito Santo em relação ao retorno da glória de Deus? É fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção do Oriente e que o seu retorno será pelo mesmo caminho. É isto que nós vamos ver hoje. Também, quais peças e utensílios ausentes do templo de Ezequiel que podemos enumerar? Peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns como a Arca da Aliança, o altar de ouro do incenso, o candelabro, o castiçal, a mesa dos pães da proposição, que não estarão no templo do milênio. Também o que profetizou Jeremias sobre a Arca da Aliança. Ela não será visitada, nem nela virá ao coração, e ninguém se lembrará dela. Não existirá a Arca da Aliança ou Arca do Concerto ali no templo do milênio. Ainda, o que significa o retorno da glória de Deus? O retorno da glória de Deus, de Javé, significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. E também, qual é a lei do novo templo? Na palavra de Deus está escrito: esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa, conforme Ezequiel 43:12. Portanto, nesta lição, vamos falar também sobre a santidade de Deus e a santidade daqueles que servem a Deus. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, nós estamos na revista Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2022 da CPAD Adultos, cujo tema do trimestre é a glória e a justiça de Deus, a igreja e a convocação do profeta Ezequiel para um despertamento espiritual. Esta lição está sendo linkada com a próxima lição da Escola Bíblica Dominical, que vai falar sobre avivamento espiritual. São temas importantíssimos para a igreja de hoje: avivamento espiritual, despertamento espiritual, restauração espiritual, quebrantamento espiritual. Tudo isto é importante para que o Espírito Santo de Deus nos domine e Ele seja Senhor da igreja, Senhor de cada uma das nossas vidas, para que nós possamos adorar e servir em espírito e em verdade. Como já dissemos, estamos na Escola Bíblica Dominical e esta é a lição 11, a visão do tempo e o milênio, comentário do pastor Ezequias Soares. Eu sou o pastor Osmar Prats, da Assembleia de Deus, aqui no setor de Vila Fátima, Ministério do Belém, em São Paulo, cujo pastor-presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, cujo pastor-presidente também, nosso aqui da CGADB, é o pastor José Wellington Júnior, e o nosso pastor setorial é o pastor Leslie Marinho. Vamos agora para o nosso textuário. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6 e versículo 3. E também vamos para a verdade prática que nos diz: o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em Ezequiel capítulo 43, do versículo 1 ao 9. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vi destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o seu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. E me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo nome. Nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome, com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. E agora, lancem eles para longe de mim a sua prostituição, os cadáveres dos seus reis
e habitarei no meio deles para sempre. Meus amados irmãos, antes de nós entrarmos na nossa lição bíblica, nós veremos agora alguns templos que foram construídos na história. Por exemplo, o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, o templo de Zorobabel e o templo de Herodes, já que nós vamos falar sobre o templo do milênio. Portanto, falaremos sobre a coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel, algo que aconteceu no tabernáculo de Moisés. Quando a nuvem cobriu a tenda da congregação, a nuvem aparecia durante o dia sobre o tabernáculo. Era a Shekinah de Deus sobre o santuário, embora o termo não se encontre no texto original do Antigo Testamento. Shekinah é uma palavra adotada pela tradição judaica. Os sábios judeus evitavam a palavra kabod, que significa glória, por causa da sua sacralidade, conforme 1 Samuel 4:21. Assim, Shekinah, segundo o sentido aramaico, descreve a manifestação visível da glória de Deus. Agora falaremos um pouco sobre a glória da sua presença. A ideia que o povo de Israel tinha de Deus era de que ele morava no santuário. Assim, a nuvem sobre o tabernáculo revelava que o Altíssimo encontrava-se de modo especial no santuário. Outrora, a mesma nuvem acompanhava Israel desde Sucote, conforme Êxodo, capítulo 13, versículo 20 ao 22. Agora ela se encontrava sobre o tabernáculo. Essa nuvem é o sinal grandioso da presença do Todo-Poderoso. O Deus de Israel era o centro do culto e da adoração do seu povo e do seu coração. Ele também é Senhor? É claro que ele deve ser, porque você agora é um tabernáculo onde habita o Espírito Santo de Deus. Agora você é um templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Então ele também tem que achar guarida, morada dentro do seu coração. Falaremos agora sobre a glória no hebraico e no aramaico. A palavra glória é uma das mais ricas e diversas no contexto linguístico do Antigo Testamento. São encontrados pelo menos 8 termos para designá-la, tanto no aramaico quanto no hebraico, conforme Salmos 113:3, Daniel 2:37, 1 Crônicas 29:11. Quando se refere a Deus, a palavra glória designa o esplendor e a majestade do Todo-Poderoso entre o seu povo. A grande lição a ser aprendida aqui é que a aprovação divina quanto ao nosso ministério é necessária e imprescindível. No estudo da nuvem de glória, percebemos claramente que Deus deseja operar no meio do seu povo. Ele ainda confirma e promove a sua obra. Das lições bíblicas CPAD Adultos do segundo trimestre de 2019, cujo título O Tabernáculo, Símbolos da Obra Redentora de Cristo, do comentarista Helenay Cabral, lição 12, A Nuvem de Glória. Meus amados irmãos, vamos falar agora sobre a construção do Templo de Salomão. O nobre propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre: edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, conforme 1 Reis 5:5. Você percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel nos primeiros anos do seu reinado. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como o cedro do Líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as paredes, o teto e o piso revestido de ouro puro, conforme 1 Reis 6, 20 a 22. Salomão quis demonstrar o seu imenso amor a Deus, edificando uma morada de altíssima qualidade e excelência. O templo do Espírito Santo. Essa visão de Deus entrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento. Mas com a redenção do homem efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. E é nesse lugar que se deve fazer riqueza e beleza, porque o Espírito de Deus habita nele, conforme 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 19. Assim como Deus se manifestou lá no Templo de Salomão, hoje o Espírito Santo de Deus habita dentro do cristão. Falemos um pouco agora sobre a glória do Senhor. A glória do Senhor se manifestou no templo, depois de pronto, em 2 ocasiões especiais. A primeira foi quando o sacerdote levou a arca para o lugar santíssimo. A glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar o serviço sagrado, conforme 1 Reis 8:11 e 2 Crônicas 6:14. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia, em 1 Reis 8, de 22 a 53, e 2 Crônicas 6, de 14 a 42, que reconhece a grandeza, o senhorio, o poder, a misericórdia e o poder de Deus sobre todas as coisas.
A segunda ocasião que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo, em 2 Crônicas 7, de 1 a 3. Desta vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Da IBD do terceiro trimestre de 2021, CPAD Adultos, tema do trimestre, o plano divino para Israel em meio à infidelidade da nação, lição 1, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Chegamos agora ao templo de Zorobabel. Esse templo é chamado de segundo por ter sido o que substituiu o de Salomão, que havia sido destruído. É também chamado de Templo de Zorobabel. Quando os judeus retornaram do cativeiro babilônico, encontraram uma cidade arruinada e não muito mais do que a fundação do templo de Salomão ainda existia. Foi feito um esforço para reconstruir o templo, em termos muito humildes, é claro, pois aquelas poucas pobres pessoas não tinham dinheiro de Salomão, nem os trabalhadores especializados que ele havia importado da Fenícia. O trabalho foi iniciado, como registrado em Esdras 3, mas não foi levado adiante. E como resultado do encorajamento dos profetas Ageu e Zacarias, o trabalho foi reiniciado em 520 a.C. O templo foi finalmente terminado no 6º ano de Dario, o rei persa, isto é, no dia 12 de março de 515 a.C. O resultado foi uma pobre substituição do primeiro templo, mas respeitava o mesmo plano geral, conforme Esdras 6 e 3, mas não tendo as ricas decorações do primeiro. Flávio Josefo, um historiador judeu, fornecendo informações dadas por Licato, declara que o corte externo tinha aproximadamente 150 metros por 45 metros e continha um altar de rochas não polidas que media 20 cúbitos por 10 cúbitos de altura. O Talmud fala-nos de 5 omissões tristes, isto é, coisas que o segundo templo não tinha: a Arca da Aliança, o fogo sagrado, o Shekinah, a presença de Yahvé manifestando-se em formas especiais como na teofania, o Espírito Santo e o Urim e Tumim. Comentário de Champlin, Russell Norman Champlin, Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, da editora Candeias, página 5349. Porém, uma curiosidade neste templo de Zorobabel: a glória do Senhor entrou nesse templo quando Jesus Cristo foi apresentado neste templo para ser circuncidado. A glória de Deus desceu também nesse templo nas várias vezes que Jesus pregou neste templo. E a glória de Deus também desceu nesse templo no Atos 2, quando aconteceu o batismo no Espírito Santo dos apóstolos e dos discípulos ali no cenáculo deste templo. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, vamos falar agora sobre o templo de Herodes, que era o templo de Zorobabel reformado na verdade. Ele foi ornamentado e reformado por Herodes o Grande, que era idumeu e justamente na época de Cristo. O primeiro templo, construído pelo rei Salomão, foi destruído pelo exército babilônico em 587 a.C. Ao voltarem do exílio, os judeus o reconstruíram da melhor maneira que podiam, mas ele não tinha a mesma glória que havia tido no passado. Quando Herodes se tornou rei no tempo dos romanos, ele lançou um amplo programa de construções. Quando Herodes se tornou rei no tempo dos romanos, ele lançou um amplo programa de construções, sendo que o projeto mais ambicioso era um templo novo. Herodes era idumeu e esta parecia uma maneira de conseguir o apoio dos seus súditos judeus. A obra começou em 19 a.C. e quase tudo estava pronto em 9 a.C., mas os trabalhos só foram encerrados de fato em 64 d.C. Partes dessa construção ainda podem ser vistas no lado ocidental, o Muro das Lamentações, e no lado oriental. Escavações recentes descobriram uma escadaria que levava às portas do lado do sul e blocos de pedra entalhada dos parapeitos e pórticos. Informações sobre essa magnífica estrutura nos vêm das descrições do historiador judeu Josefo e de notas em obras rabínicas. De Maria Digna Cavalcante, www.costumebíblicos.com, 2018, de março, o Templo de Herodes. Muito bem, meus queridos irmãos, após falarmos sobre o tabernáculo, o Templo de Salomão, o Templo de Zorobabel, o Templo de Herodes, que eram o templo onde os judeus adoravam e buscavam a Deus,
Agora nós vamos passar a falar sobre o Templo do Milênio, que foi uma visão do profeta Ezequiel. Estamos na lição 11, a visão do Templo e o Milênio, comentário do pastor Ezequias Soares. Depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém, em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigos por bênçãos futuras. Estudamos na lição passada a restauração espiritual de Israel, que o profeta anunciou para um futuro distante. Veremos, a partir de agora, o epílogo da revelação de Ezequiel. É longo e ocupa os capítulos 40 a 48, mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da destruição do templo, sendo parte das promessas divinas de restauração. A palavra-chave de hoje é santidade. Santidade é a pureza perfeita de Deus, que não tem mancha alguma de pecado. Na Bíblia, santidade também pode significar a dedicação a Deus, se afastando da impureza do pecado. Todo crente é chamado para ser santo. A Bíblia diz que Deus é santo. Esse é o seu caráter. Deus é perfeito, ele não tem falha nem erro algum. O pecado nem sequer pode entrar em sua presença. Somente o que é santo pode se aproximar de Deus, conforme Hebreus 12:14. A santidade de Deus é descrita na Bíblia como fogo, brilhante, poderoso, purificador, conforme Isaías 33, do versículo 13 ao 14. Assim como um fogo muito quente consome as impurezas e deixa apenas ouro refinado, a santidade de Deus destrói todo o pecado e deixa apenas pureza. Ninguém tem a santidade de Deus, mas existe outro tipo de santidade, que é dedicação total a Deus. Essa é a santidade que todo crente deve procurar, conforme 1 Pedro 1, de 15 a 16. Santidade é separação do pecado. Enquanto esteve na terra, Jesus nos mostrou um pouco da santidade de Deus e das santidades de ser completamente dedicado a Deus. De www.respostas.com.br. O que é santidade? Continuemos então na nossa lição 11, a visão do templo e o milênio, comentário do pastor Ezequias Soares. Tópico 1. Sobre o que vem depois da restauração. Essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão da sua experiência no início da sua vocação, que ocupa todo o capítulo 1. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. Subtópico 1. A porta oriental do templo. Os capítulos 40 a 42 descrevem o complexo do templo com duas áreas, espaços e dimensões, mas só no capítulo 43, de 1 a 12, que a glória de Deus aparece. Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente, conforme Ezequiel 40, versículo 6. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta, no versículo 1. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original, os povos que viveram naquela época, desses oráculos, lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente, conforme Ezequiel 10:19 e 11:23, e que o seu retorno será pelo mesmo caminho. Subtópico 2. 3 observações importantes. Observe que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente. Quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, ele viu o afastamento da glória de Javé para o Oriente, como sinal da sua retirada do meio do povo. O profeta já tinha visto isso na revelação inaugural, em Ezequiel 1:24. A terra resplandeceu por causa da sua glória. Isso faz lembrar da visão do profeta Isaías, Isaías 6:3, a voz de muitas águas. É uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus, conforme Apocalipse 1:15, Apocalipse 14:2 e Apocalipse 19:6. Esse ser da visão do profeta, como semelhança de um homem, conforme Ezequiel 1:26, é o Messias pré-encarnado. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, João capítulo 1:14. Quando veio o mundo na plenitude dos tempos, conforme lemos em Gálatas 4:4. Muito bem, meus amados irmãos, vamos ao subtópico 3 do tópico 1, as reminiscências. A comunicação profética e a estrutura dos discursos continuam na mesma forma da atividade profética de antes, ou seja, o profeta é levado em espírito. Ezequiel compara essa visão com a da sua primeira experiência como profeta, em Ezequiel 1:1 e Ezequiel 8:3.
Estudamos na lição 4 que a glória de Javé se retirou do templo de Jerusalém como sinal da retirada da sua presença do meio do seu povo. Depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém, no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês. Ezequiel 40, versículo 1. Estamos falando de 28 de abril de 573 ou 572 a.C. Essa revelação é escatológica, é para o futuro, é para o tempo do fim, não é para o contexto histórico em que vivia o profeta Ezequiel. Sinopse do tópico 1. A glória do Senhor entra pelo caminho da porta cuja face está para o Oriente. Meus amados irmãos, vamos dar uma pausa aqui na nossa lição e vamos falar um pouco sobre o afastamento e retorno da glória de Deus. Tendo visto as abominações que estavam sendo praticadas no templo, veremos que tais práticas resultaram no afastamento da glória de Deus. Porém, segundo o propósito divino, como visto na lição passada, Ezequiel também viu o retorno da glória de Deus ao templo restaurado e ouviu uma voz: "Este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre", conforme Ezequiel 43, 7. O afastamento da glória de Deus. Interessante notarmos que o afastamento da glória do Senhor ocorre aos poucos. Daniel Bloch comentou: ao invés de sair das esferas de menor para as de maior santidade, a glória divina parte das esferas de maior para as de menor santidade. Sai do Santo dos Santos para o limiar da entrada do templo. Ezequiel 9:3, Ezequiel 10:4. Da entrada do templo, a carruagem do trono, estacionada na entrada oriental do templo. Ezequiel 10, do 18 ao 19. No portão oriental para o meio da cidade e do meio da cidade para os montes ao oriente da cidade. Ezequiel 11, do 22 a 23. Isso é um alerta para nós entendermos que as iniquidades separam o homem do relacionamento com Deus, conforme Isaías, capítulo 59, do versículo 1 ao 2. De acordo com o novo comentário bíblico do Antigo Testamento, a glória de Deus continuava movendo-se gradualmente, mas afastando-se do templo. Ezequiel 10, do 3 ao 4. A partir da porta de entrada do templo para o trono com rodas, e então com o trono até a porta oriental, a partida do Senhor sugere que ele relutou em sair, embora sua santidade tenha sido desprezada, de modo que ele não mais pudesse permanecer. Ele foi embora entristecido ao ver a calamidade que o seu povo havia atraído para si. Mas nós vamos ver também que esta glória retornou, o retorno da glória de Deus. Após a visão do novo templo, a glória de Deus de Israel vem pelo caminho do Oriente, conforme Ezequiel 43, 2. Lembremos que o profeta já tinha visto que estava sobre o monte, ao oriente da cidade, conforme Ezequiel 11, 23, e entrou no templo, conforme Ezequiel 43, 4. Tal descrição lembra Êxodo 40 e 34 e 1 Reis 8 e 11. Glorifiquemos ao Senhor, pois Ele continua interessado em operar restauração no relacionamento com todos os seres humanos. Conforme Salmo 51, de 11 a 12, Apocalipse 3 e 20. É significativo que o último livro da Bíblia, consequentemente, antes da vinda de Jesus Cristo, registra que nascerá o sol da justiça e salvação trará. Malaquias 4 e 2. O exegeta, hermeneuta, teólogo, Dr. Champlin, ele cita o Allen ao comentar sobre Ezequiel 43, de 3 a 4. Assim Israel, renovado e dedicado, fica esperando por Deus. Ele volta da mesma maneira grandiosa que tinha saído. O autor aqui consegue captar uma partícula da essência do Evangelho. O Deus que julgou é o mesmo que restaura, anulando deslealdades do passado. Seu amor nos ganha de volta, e o que ele ganhou, ele transforma. Impacto e resultado no povo de Deus. Após enfatizar a estrutura do templo, conforme Ezequiel 40 a 42, e a volta da glória de Deus, agora a visão vai focar a conduta do povo e dos sacerdotes, considerando que Deus está no meio do seu povo, conforme Ezequiel 43 e 7. A mensagem enfatiza lançar fora tudo que contamina, Ezequiel 47, de 7 a 9. A lei do templo está intimamente ligada à santificação, conforme Ezequiel 43 e 12. O ponto de partida é o altar, conforme Ezequiel 43 e 13. No tempo de Elias e de Manassés, o altar também precisou ser restaurado, conforme 1 Reis 18 e 30, 2 Crônicas 33 e 16. Anos depois de Ezequiel, quando os primeiros judeus voltaram do cativeiro babilônico,
Ao chegar em Jerusalém, iniciaram as ações visando a restauração pela edificação do altar do Deus de Israel. Esdras 3:2. Podemos resumir algumas lições com as seguintes expressões: lançar fora o que contamina, priorizar a santificação, restaurar e manter o relacionamento com Deus. Tanto Daniel Bloch como a Bíblia de Estudo Arqueológica enfatizam que a importância do altar é evidente, em razão de sua descrição detalhada e de seu lugar no centro geométrico do complexo do templo. Assim, ao povo exilado que ansiava desesperadamente ser aceito novamente por Yahvé, o design do complexo do templo oferece esperança, pois a centralidade do altar na planta fornece um símbolo poderoso do propósito global do esquema. Pois todos os que entrassem pelas portas exteriores poderiam olhar através das portas interiores e observar os sacerdotes apresentando os sacrifícios do povo no altar como atos de comunhão com Yahvé. Se por um lado há a determinação de Yahvé em comungar com seu povo, por outro ele proclama a transformação do seu povo. Da revista de Escola Bíblica Betel, do primeiro trimestre de 2022, tema Ezequiel, o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Da lição 12, visões do afastamento e retorno da glória de Deus, Escola Bíblica Dominical. Muito bem, meus amados irmãos, após este subsídio bíblico que nós trouxemos para os amados irmãos, queremos agora retornar à nossa revista de Escola Bíblica Dominical, da lição 11, a visão do templo e o milênio. Tópico 2, o templo do milênio. Há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa, conforme Isaías 2, de 2 a 5, Joel 3 e 18, mas é o único a descrever o complexo do templo com abundância de detalhes. Subtópico 1 do tópico 2, um templo diferente. Que templo é esse? Não aparecem nele peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns como a Arca da Aliança, segundo Crônicas 5, de 6 a 8, o altar de ouro do incenso, o candelabro, o castiçal, a mesa dos pães da proposição, conforme segundo Crônicas 4, 19 e 20. Comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo, pode-se dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente, visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças e sacerdotes, apontavam para Cristo, e tudo isso se cumpriu nele, conforme Hebreus 9, 11 e 12. Por essa razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio. Então, algumas coisas que havia no templo de Salomão, que havia no tabernáculo de Moisés, que havia no templo de Zorobabel, não existirá no templo do milênio, porque o próprio Cristo estará governando a terra a partir deste templo do milênio. Subtópico 2 do tópico 2, uma dispensação diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulos 40 a 48, focam o novo templo. Capítulo 40, versículo 1 e capítulo 43, versículo 12. A nova forma de adoração a Deus está no capítulo 43, versículo 13, no capítulo 46 e versículo 24. E a partilha da terra santa entre as tribos de Israel está no capítulo 47 e 1, que vai até o capítulo 48 e versículo 35. Tudo isso aponta para o milênio, o reino de Cristo de 1000 anos, conforme Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao 5, anunciado pelos profetas em Ezequiel, capítulo 37, 22 e 23, Isaías 2, do 2 a 4 e 11, de 6 a 8. Há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel. É extremamente difícil separar o literal do simbólico. Sabemos que esse é o templo do milênio, mas como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário o sacrifício de animais, conforme João 1,29, 1 Coríntios 5 e 7, Hebreus 7, do 24 ao 28. O incenso representa as nossas orações, conforme Salmo 141 e 2 e Apocalipse 8 e 3. O castiçal tipifica Cristo como a luz do mundo, conforme João 8 e 12. A era messiânica será marcada pela presença real e literal de Cristo, conforme Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao 5. Meus amados irmãos, vamos agora ao subtópico 3 do tópico 2, um ritual diferente. Sem a Arca da Aliança,
Naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Está lá em Jeremias 3,16. Ela não aparece no templo de Ezequiel, e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado de Josias, conforme 2 Crônicas 35:3. Depois disso, a arca desapareceu completamente da história da Arca da Aliança. Era o símbolo da presença de Deus, conforme Êxodo 25:22 e Levítico 16:2, e foi confeccionada pelos israelitas por ordem de Deus durante a peregrinação no deserto, conforme lemos em Êxodo 25:10-16 e 37:1-9. Muito bem, caríssimos irmãos, chegamos ao subtópico 4 do tópico 2. Como explicar os sacrifícios no milênio? O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição dos sacrifícios, conforme Ezequiel 43, de 18 a 27. No sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando-se em efeito a eficácia do modelo mosaico, conforme Hebreus 9, de 10 a 15, Hebreus 10, de 1 a 4 e versículo 8, o apóstolo Paulo usa uma metáfora à linguagem no sistema de sacrifícios do Antigo Testamento para o culto e o serviço cristãos. Romanos 12, 1 e 2, 1 Coríntios 9, 13 e 14, Filipenses 4 e 18, mas existem diversas explicações para os sacrifícios no milênio em Ezequiel. Uma delas é a principal e considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor será celebrada no reino do meu Pai, como disse Jesus, Mateus 26, 29, ou no reino de Deus, como disse também em Marcos 14, 25. Meus amados irmãos, temos uma possível explicação sobre os sacrifícios neste templo do milênio. Depois da vinda de Cristo em glória ao som de trombetas com os anjos, e a igreja dos cristãos, gentios e judeus com corpos glorificados, exercendo a função dada por Cristo como reis e sacerdotes a serviço de Cristo, ocorrerá a conversão e restauração dos judeus, a prisão do dragão, a derrota da besta e do falso profeta. E acontecerá o julgamento das nações e em seguida a inauguração do templo. Esses judeus recém-convertidos e as nações que viverão o milênio terão um período de 1000 anos para serem reeducados e discipulados acerca das coisas espirituais do reino dos céus e do reino de Deus. No milênio eles conhecerão a plenitude da glória, do poder, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No final do milênio serão postos à prova, quando Satanás for solto para os tentar e enganar. Infelizmente, muitos voltarão a pecar, se rebelando contra Cristo, porém não todos, muitos se salvarão. Depois disso segue-se o juízo do trono branco, o juízo final, para todos os pecadores de todas as épocas, diante de Cristo, o juiz de vivos e mortos, os quais serão condenados à morte eterna. Os sacrifícios no templo do milênio serão para os judeus recém-convertidos e as nações que participarão do reino milenial de Cristo, onde a palavra do Senhor será conhecida por todos como nunca se viu antes em toda a história da humanidade. Para a igreja de gentios e judeus glorificados, exercendo o cargo e a função de reis e sacerdotes de Cristo, não há mais necessidade de sacrifício, nem agora nem depois, pois já somos salvos e lavados e resgatados pelo sacrifício de Cristo. Sinopse do tópico 2. No novo templo não haverá a Arca da Aliança. Seus sacrifícios serão um memorial, pois é uma nova dispensação. Queridos irmãos que nos acompanham aqui no canal Rádio Evangélica Galileia, aqui na lição 11, a visão do templo e o milênio, comentário do pastor Ezequiel Soares, nós vamos agora ao auxílio teológico, a descrição do templo. As medidas precisas do templo com o projeto de seus pátios, colunas, galerias, cômodos, câmaras, portas, ornamentos e vasos, além das instruções pormenorizadas quanto ao serviço sacerdotal, demonstram que o texto trata de um templo real. O trecho de Ezequiel 43, 10 e 11 foi escrito para aqueles judeus que viveram ao tempo da restauração final, ao tempo do cumprimento da profecia, para que eles construam o templo conforme as instruções ali contidas. O mesmo tipo de informação sobre as dimensões arquitetônicas do templo também é dado a respeito do altar, no capítulo 43, do versículo 13 ao 27 de Ezequiel. Tais dimensões devem ser observadas no dia em que farão o altar. A coerência e a lógica literária exigem que, se o altar do templo deve ser construído, o mesmo vale para o próprio templo. Da Bíblia de Estudo Pentecostal, Rio de Janeiro, CPAD, 1995, página 1223. Faremos aqui agora uma pausa, meus amados e queridos irmãos, para nós trazermos para vocês um comentário bíblico de Beacon,
Comentário bíblico de Beacon, interpretação abrangente da Bíblia por 40 teólogos evangélicos conservadores. Beacon, comentários de Ezequiel, capítulo 40, do versículo 1 até o 49. É um subsídio bibliológico a mais para você. Os capítulos 40 até o 48 são cânticos elevados de esperança. Eles expressam esperança com a reconstrução do templo. Ezequiel capítulo 40, e versículo 1, até o 42 e 20. A glória divina do templo, Ezequiel 43 e 1 até o 12. Ordenanças do santuário restauradas, Ezequiel 43 e 13 ao 46 e 24. Um ministério direcionado a outros, Ezequiel 47, do 1 ao 12. E uma herança para essa vida e a próxima, Ezequiel 47 e 13 ao 48 e 35. O pano de fundo da esperança, Ezequiel capítulo 40, de 1 a 4. Essas profecias, tão repletas de esperança, ocorreram no ano 25º do nosso cativeiro, ou 572 a.C. Eles vieram ao profeta no 10º dia do mês, no princípio do ano. Essa última frase pode significar no princípio do mês, de acordo com a Septuaginta. Isso ocorreu 14 anos depois que a cidade de Jerusalém caiu. As profecias surgiram das novas visões que Ezequiel teve. Em espírito ele foi levado à terra de Israel, sobre um monte muito alto. E foi-lhe permitido ter uma visão daquilo que mesmo o povo menos privilegiado de Deus também verá mais cedo ou mais tarde. Havia sobre ele um como edifício de cidade para a banda do sul. Também é traduzido da seguinte maneira: sobre o qual havia um edifício que tinha a aparência de uma cidade diante de mim. Tradução de Moffat. Cita ali também um homem, isto é, um anjo, está perto dele com um cordel de linho em sua mão. Isso pode ser comparado lá com Apocalipse 21, de 15 a 27, que diz para ele olhar e ouvir e anunciar à casa de Israel tudo o que vê. Vamos encontrar aí também a esperança com a reconstrução do templo, Ezequiel 40, de 5 a 42. Ezequiel viu uma casa, lá no capítulo 40, versículo 5. O templo semelhante ao templo de Salomão, que havia sido destruído. As diversas medidas desse templo são dadas em côvados. O côvado longo, um côvado e 4 dedos, que Ezequiel usou, era de cerca de 53 centímetros. O guia angelical usou um cordel de linho, um tipo de uma fita usada para medidas longas, e uma cana de medir, cerca de 3 metros e 20 centímetros, usada para medidas curtas. Um quadro mais claro de Ezequiel 41, de 6 a 7, e 42, de 5 a 6, aparece na Berkeley Version. O lugar separado está em Ezequiel 41, de 12 a 15, 42 e 1, e versículo 10 e versículo 13. Então este lugar separado era o pátio. No entanto, nesses capítulos, há aspectos muito mais importantes do que medidas. Um dos aspectos fundamentais é que na sua visão ele vê o templo restaurado. Aquele que tinha sido construído havia cerca de 4 séculos estava em ruínas. Israel continua precisando de um templo, e Deus deixa claro que eles voltarão a ter esse templo. Como um lugar central para sacrifício e adoração, Israel voltará a se conscientizar de que há um só Deus. Com o sacrifício completo e cabal de Cristo distante, ainda cerca de meio milênio, Israel necessitava dos ministérios temporários de sacrifícios repetidos de animais. Chegaria o tempo em que os homens adorariam o Pai, em espírito, espiritualidade e em verdade, vivendo pela fé, em qualquer lugar, no templo e fora dele, conforme João 4, 23 a 24. E visto que Tito destruiu o templo, o marechal Tito, o romano, destruiu o templo em 70 depois de Cristo, mesmo os judeus deixaram de ter o seu templo. Mas esse tempo ainda não havia chegado. Entre mentes, um outro templo será construído logo após o retorno de Israel para a Palestina. Um terceiro templo, chamado Templo de Herodes, será construído antes do período do início do Novo Testamento. O templo que Ezequiel consegue ver durante a sua visão era um pouco diferente do templo de Salomão, como pode ser visto por meio de uma comparação dos detalhes em Ezequiel com a descrição em 1 Reis 6 e 7. O templo que Ezequiel vê também era um tanto diferente dos 2 templos que ainda haveriam de ser construídos. Por exemplo, o muro ao redor do templo interior é de 500 canas, conforme Ezequiel 42, de 15 a 19, em cada direção cerca de 1.500 metros. Essas distâncias eram maiores do que as dimensões dos templos verdadeiros, tão grandes que não caberiam no Monte Sião. Muito do que Ezequiel viu, provavelmente, se cumpriria literalmente. No entanto, uma parte deveria ser entendida simbolicamente. O templo de Ezequiel parece referir-se a um templo não feito por mãos humanas, mas eterno nos céus. Isso corrobora a ideia de Deus prometer habitar para sempre, conforme Ezequiel 43 e 9, nesse templo. De www.nepe.wab.com.br/enciclopédia. Bem, meus amados irmãos, após nós pausarmos o comentário da lição bíblica para trazer o subsídio de Champlin e também de Beacon e outros autores,
Nós queremos voltar agora para a nossa lição bíblica, lição 11, a visão do templo e o milênio, comentário do pastor Ezequias Soares. Vamos aqui ao tópico 3, santidade e glória. A glória e a santidade estarão para sempre no novo templo. Subtópico 1 do tópico 3, a glória de Deus volta ao templo. O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente em Ezequiel 8, de 1 a 3. Vimos isso na lição 4, mas nessa ocasião, a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia com práticas abomináveis. Dessa vez, o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo, como aconteceu com Moisés na dedicação do tabernáculo a Deus, lá em Êxodo 40, versículos 34 e 35, e com o rei Salomão na inauguração do templo, consagrando-o a Deus, lá em 2 Crônicas 7, 1 e 2. O retorno da glória de Javé significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. Subtópico 2 do tópico 3, a identidade do guia celestial. Na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo um personagem, diz o profeta. Um homem se pôs junto de mim, no versículo 6. Pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que é o próprio Javé, pois ele fala em primeira pessoa. Este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel, para sempre. E os da casa de Israel não contaminaram mais o meu nome santo. Versículo 7. Como na revelação a Moisés no Sinai, a manifestação do anjo do Senhor. Subtópico 3, do tópico 3, santidade para sempre. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente no meio do povo de Israel durante o exílio na Babilônia, do mesmo modo todas as abominações e prostituição desaparecerão do meio do povo. Será o lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés. A santidade de Deus. A santidade de Deus é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras, conforme 1 Samuel 2:2. No milênio nunca mais entrará coisa impura na cidade santa, conforme Isaías 52:1. Isso porque esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa, conforme lemos em Ezequiel, capítulo 43, versículo 12. Sinopse do tópico 3. A glória e a santidade estarão para sempre no novo templo. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, quero fazer aqui uma pausa para apresentar para vocês aqui o canal do YouTube Rádio Evangélica Galileia, e também eu quero apresentar esse estudo bíblico de Escola Bíblica Dominical para você que é professor de Escola Bíblica Dominical, para você que gosta de estudar a Palavra de Deus, para você que gosta de meditar na Palavra do Senhor. Eu sou o pastor Osmar Prates, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e congrego aqui no Vila Fátima, Sapopemba, São Paulo, e o meu pastor presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, também o nosso pastor José Wellington Júnior, que é o presidente da CGADB, e também o nosso pastor local, o pastor Leslie Marinho. Eu quero que você usufrua bem dos comentários ampliados aqui da Escola Bíblica Dominical, dos subsídios que estamos trazendo para você, dos comentários, das ilustrações, do slide e tudo mais, que seja tudo para o seu proveito espiritual. Eu já peço para que você deixe o seu like, o seu joinha, o seu ok. Isso nos ajuda muito a incentivar o nosso trabalho, a postar mais vídeos para você, e o YouTube vai levar para outras pessoas este mesmo conteúdo que foi bom para você. Então deixe o seu like, o seu joinha, o seu ok, faça um comentário, deixe uma mensagem aí na nossa descrição. E vamos aqui agora para o nosso auxílio teológico, da lição 11, a visão do templo e o milênio, comentário do pastor Ezequias Soares. A volta da glória de Deus. Nos capítulos de 8 a 11, Ezequiel descreve a partida da glória de Deus, essa expressão visível da sua presença no templo, construído por Salomão. A saída naquela época simbolizava que Deus abandonara temporariamente a sua proteção à cidade e ao povo judeu. Agora, entretanto, Ezequiel observa a volta da mesma glória a Jerusalém e sua acomodação no templo reconstruído. Finalmente, Deus restaura inteiramente seu relacionamento com o povo judeu, e as suas promessas da aliança dadas a Abraão são cumpridas em sua integridade. De Lawrence Richards, O Guia do Leitor da Bíblia, Rio de Janeiro, CPAD, página 508. Chegamos à conclusão da nossa lição, da lição 11, a visão do templo e o milênio, comentário do pastor Ezequias Soares. O chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou as abominações no interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída.
O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo, que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Mas antes de encerrar nossa lição, irmãos, queremos falar alguma coisa sobre a porta oriental. Adoração na porta, Ezequiel 46:9. A importância da porta oriental. A glória do Senhor entrou pela porta oriental. A porta oriental é a porta exclusiva de Deus e da sua glória. Ezequiel 43:2. E eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Ezequiel 43:4. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. A posição da porta oriental. Podemos estudar as portas de Jerusalém e do templo num sentido literal, vendo suas posições geográficas. A posição oriental é a mesma que a posição leste, ou onde nasce o sol. Essa era a posição da porta do tabernáculo e também do templo, onde tocava os primeiros raios de sol ao iniciar o dia. O sacerdote, ao entrar nesta posição, dava as costas ao sol. Havia muitas crendices na mitologia com referência ao sol. A porta oriental do templo ficou fechada, porque a glória do Senhor havia entrado por ela, conforme Ezequiel 44:2. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. A porta oriental de Jerusalém permanece fechada ainda hoje. Quando Jesus vier estabelecer o seu reino milenial, ele entrará por esta porta oriental do muro da cidade, conhecida também como Porta Dourada. Os muçulmanos otomanos construíram um cemitério em frente da porta, para que Jesus, como sacerdote, não entre, pois um sacerdote não pode acercar-se de um cadáver. A Porta Dourada, ela se abrirá. Quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, o monte se fenderá e se abrirá. Esta rachadura chegará até a porta oriental e abrirá ela. O cemitério que está ali será tragado pela terra e entrará Jesus pela porta oriental. Entrará Jesus, o Rei da Glória. Autor, pastor Teófilo Carcle. www.estudogospel.com.br/estudo bíblico evangélico diversos /adoração na porta. Muito bem, meus caros irmãos, nós terminamos mais um comentário ampliado da Escola Bíblica Dominical da revista de EBD do quarto trimestre de 2022, CPAD Adultos, tema do trimestre, a glória e a justiça de Deus, a igreja e a convocação do profeta Ezequiel para um despertamento espiritual, Escola Bíblica Dominical, lição 11, a visão do templo e o milênio, comentário do pastor Ezequias Soares. Eu sou o pastor Osmar Prates, da Assembleia de Deus, setor de Vila Fátima, Ministério do Belém, São Paulo, cujo pastor-presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa e o nosso pastor José Wellington Júnior, presidente da CGADB, e o nosso pastor local, pastor Leslier Marinho. E nós estamos aqui a serviço de Deus já há mais de 50 anos, fazendo a obra do Senhor. Por isso nós também compartilhamos com você o que nós aprendemos, um pouco do que nós aprendemos da palavra do Senhor. Que seja útil para você, que abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, que abençoe a sua escola bíblica dominical e que te enriqueça um pouco mais da sagrada palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.